Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 15 de Tammuz do ano 5783. É o dia 4 de julho do ano 2023, à tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e a sua leitura diária. Hoje nós estamos no terceiro dia da semana, é o terceiro dia para o Shabat. Então nós estamos na nossa terceira aliá. A nossa terceira leitura está no capítulo de Números, Bamidbar, capítulo 26, a partir do versículo 52, e vamos até o capítulo 27 e o verso de número 5. Estamos aí nos preparando para as mensagens que nós temos no nosso dia a dia, dentro da nossa paraxá. Lembrando que hoje nós temos aí sobre a divisão da terra, e nós vamos ver aí a questão do relacionamento com Deus e a divisão da terra, né, a conexão que há realmente dentro desse aspecto. Né? Vamos ver aí os ensinamentos racídicos, né, que trazem para nós sobre esta santidade da separação das terras, né, ou das porções da terra. Vamos ver aí o censo dos levitas, né, que os levitas não são contados junto com as 12 tribos e também não lhe é reservado nenhuma herança nesse aspecto aí. E depois nós temos aí a reclamação das filhas de Tselofihad, né, que elas requerem uma porção da terra, né, para elas, sendo que o seu pai faleceu e não teve filhos, né? Então elas vão requerer um direito delas, né? E nós vamos ver qual é o contraste que há entre a petição delas e a petição dos espiões, por exemplo, né? Aí nós vamos ver a diferença que há exatamente dentro desse aspecto aí. E bem como nas rebeliões que sucederam, né, a saída do povo judeu depois do Egito, né, na saída do Egito, ok? A nossa paraxá, ela começa exatamente no capítulo 26, verso 52, trazendo para nós sobre a divisão da terra, né? Então nos fala lá, Deus falou a Moshe dizendo: você repartirá a terra como herança somente entre estes nomes que foram incluídos no censo. Esse censo que nós acabamos de ver ontem, né, das tribos de Israel. Para uma tribo grande, você dará uma herança maior, e para uma tribo pequena, você dará uma herança menor. Cada uma receberá uma herança de acordo com o seu censo, né? Você somente deve repartir a terra através de um sorteio. Então, o primeiro aspecto aqui, nós temos exatamente sobre a questão a primeira divisão sobre a dimensão da tribo. Maior a tribo, maior a porção. Menor a tribo, menor a porção da terra. A segunda fala sobre um sorteio, né, que será feito. E eles a herdarão em porções divididas, de acordo com os nomes dos seus ancestrais tribais, que saíram do Egito. Mesmo que um grupo seja numeroso ou pequeno, a sua herança da terra será distribuída por meio da boca do miraculoso sorteio que será feito. Então o terceiro aspecto da divisão da terra, ela está englobada na questão de herança. Então, a divisão da terra, segundo os ensinamentos racídicos que trazem para nós, nos fala, né? Embora a lei judaica obrigue cada pessoa a observar todas as mitzvot, existe sempre ao menos uma mitzvah em particular, a qual a sua alma está mais conectada, conforme consta em Shabat 118b. E de acordo com o pensamento racídico, esse conceito é aludido pelo fato de que a terra foi repartida, né, através de sorteio, como fala o verso 55. Sugerindo que a missão primordial da nossa vida é a herança espiritual, foi predestinada a ela nas alturas
e não há escolha nessa questão, né? Ou seja, Deus, ele determinou qual é a tua missão, né? E só nós precisamos procurar descobri-la, né? E à medida que nós vamos nos compenetrando nos nossos 5 alicerces, Techuvá, Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis, Tzedaká, Deus, ele vai nos dando a direção e a orientação. E mesmo assim, o ensinamento racídico, né, traz para nós exatamente uma bússola para que nós possamos entender esta realidade. Então, a razão pela qual a alma da pessoa tem uma afinidade, em particular com uma mitzvah especial, né, um preceito especial, é porque cada alma é uma faísca da alma geral que pertencia a Adão, né? Adão Kadmon, que é chamado, né? A alma de Adão, que foi realmente compartilhada em várias faíscas, né? E por isso que fala faísca da alma geral que pertencia a Adão. Então, a alma de Adão Kadmon, ela foi realmente partilhada em partículas ou faíscas, né? E então temos aí nos dias atuais em torno de 8 bilhões de pessoas, sem contar as anteriores, né? Então tem essa questão aí. E dependendo do seu lugar original dentro da alma de Adão, ela terá, né, o caminho espiritual distinto, consequentemente, por meio do cumprimento de um preceito especial, a pessoa torna-se espiritualmente realizada, o que lhe dará entusiasmo adicional na observância de todas as outras, de todos os outros mandamentos e preceitos, né? Então aqui, a princípio, o que as faíscas, né, da Hassidut, os ensinamentos racídicos, vêm de fato trazer aqui, é que cada um de nós tem uma missão especial. Deus destinou isso. Quando ele determinou que a nossa alma aqui viesse, então ele já deu uma missão especial para cada uma das nossas almas. A princípio nós não sabemos qual é exatamente ela, mas segundo os ensinamentos racídicos, há preceitos, mandamentos, né, que nós realmente nos identificamos mais com esse preceito, né? Por exemplo, você tem uma facilidade muito singular em de você atender um pedido de socorro de alguém que está pedindo ajuda. Então você abandona tudo e sai correndo para socorrer aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa. Essa pode ser a sua mitzvah especial, em socorrer, ajudar pessoas, né? Aqui, né, os nossos mestres do Hassidismo, eles falam, por exemplo, que de acordo com esta questão dessa missão especial, nós podemos, de fato, submeter a nossa má inclinação à submissão à alma divina. Quando nós nos dedicamos cada vez mais a esse preceito especial, a essa mitzvah especial. Então, outro exemplo que eles dão aqui é o seguinte: além disso, a divina providência, inevitavelmente, guiará a pessoa às circunstâncias propícias à observância da sua mitzvah especial. Assim, se alguém, por exemplo, é rico, é muito provável que a sua mitzvah especial seja de fazer tzedakah, atos de caridade, bondade, justiça, aplicar nas coisas nobres, onde há estudo de Torá, né, comunidades Benei Noach, sinagogas Benei Noach, certo? Então tem essa facilidade. Então, de acordo com isso, né, esta é uma mitzvah especial que não nos dá o direito de não observarmos os demais preceitos, ok? Né? É uma especial que você se identifica mais e que você vai fazer isso com muito mais desenvoltura, facilidade, né? Você abandona tudo e todos, no modo de dizer, para vivenciar essa mitzvah especial, ok?
Então, por isso, além de tudo isto, né, os nossos mestres do Hassidismo diz: cada pessoa em uma determinada geração terá uma mitzvah especial, de acordo com a época em que ela vive. E em nossos dias, esta é a obrigação de tornar conhecida, acreditar e ansiar pela vinda de Mashiach, para que aconteça a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Visto que nossas almas foram colocadas aqui por providência divina, na última geração do exílio, da Galut, o exílio. Ou seja, o que os nossos mestres do Hassidismo estão dizendo para nós aqui é que nós somos uma geração privilegiada, que é a última geração do exílio. Para o povo judeu, é a última geração do exílio e a primeira da redenção final. Para nós, Bnei Noach, também nós somos, né, uma geração, a última geração do exílio, porque as nações é a sua história final. É o seu momento de vivenciar, de fato, né, o final do exílio do nosso irmão mais velho, e assim podemos, ombro a ombro com ele, findarmos, né, o nosso exílio entre as nações, e dessa forma nós estarmos trazendo, sem sombra de dúvidas, a revelação do justo Mashiach para os nossos dias. Amém, vem amém. Ok? Miguel, ao silêncio, por favor. Então, dentro desse aspecto aqui, a conexão com a divisão da terra. Por quê? Porque para o povo judeu, há uma divisão da terra que aconteceu nos dias de Yehoshua, Josué, e que acontecerão também nos dias de Mashiach. Hoje, a terra de Israel não está dividida em tribos, como foi dividida nos dias de Yehoshua. E ela precisará voltar a ter a sua divisão das tribos. Por isso que não haverá espaço para não-judeu em Eretz Israel. Por quê? Porque a terra prometida é para o povo judeu e não para os não-judeus. Para os não-judeus são as nações. Então, quando você ver ou ouvir notícias de que estão pessoas saindo de Israel, pode ter certeza, são não-judeus. Ou às vezes até convertidos, que estão retornando à sua nação anterior. Ok? Então pode ser exatamente isso que está acontecendo. Por quê? Porque a profecia fala do retorno das tribos para Israel, não para fora de Israel. Então, cuidado quando alguém lhe dá uma notícia que os judeus estão deixando Israel, isso daí é fake news, viu? Cuidado, é falácia, ok? Então vejam bem, a formação, vamos ver o que o pensamento racídico, mas o ensinamento do nosso Rebbe Menahem Mendel fala sobre exatamente a questão da divisão da terra, como nós acabamos de ver aqui no capítulo 26, versos 52 até o verso 56, ok? Antes disso daí, vamos dar aí o nosso shalom hoje, né? Para a Alessandra Garcia, lá de Formiga, Minas Gerais, a Paula Tomé de Fortaleza, Ceará, a Margarida Andrade, o João Carlos Silva, o Pedro Marçal, a Camila de Paula Torresan, o Nelson Gonçalves, da cidade de Barroso, Minas Gerais, a Ângela Arias, Melo Lemos, São Paulo, capital, a Eliana Ferreira, de Nova Friburgo, cidade serrana, Rio de Janeiro, a nossa convidada hoje, né, a nossa visitante, melhor dizendo, internacional, é Annie Menichini, né, acho que é isso, ou Menichini, né, de Houston, Estados Unidos. O Fábio Debossam, Macaé, Rio de Janeiro, Carleão Martins, o garoto cigano lá da selva amazônica, né? Então o garoto cigano lá da selva amazônica também está em conexão conosco. A Lilian Denarelli, de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, o Joari Leal, de Belém do Pará,
Temos aí também o Webster Rabelo, da cidade de Quixadá, lá no Ceará, né? A Vani Ivonete, lá de Recife, Pernambuco, né? Também está por aí. Quem mais está por aí? Vamos ver, né? A Carolina Ribeiro, né? A Carolina Ribeiro aí, põe o nome da cidade para a gente aí, por gentileza, Carolina, para sabermos de onde você está se conectando conosco. O casal Ângela Rodrigues, né? E o Arlan Tavares, da cidade de Pacatuba, Ceará. Estou precisando trocar de óculos, que está difícil de enxergar as coisas aqui, né? Temos aí a Luciana Rodrigues, também lá de Marília, nossa região aqui de Bauru, né? Bauru Hashem. Aí, ok? E também, né, nós queremos aí encarecidamente pedir aos nossos amados, né? Preces em favor do nosso querido emissário Cássio Altafini, né, lá da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que teve uma parada cardíaca, né, está na UTI, né, o seu estado, né, exige muitos cuidados, então nós precisamos aí interceder em favor, né, fazer as nossas preces em favor do nosso emissário Cássio Altafini, né? Ele e a sua esposa Berenice são emissários ali em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e nós precisamos aí, né, aumentar as nossas preces em favor dele, para que o Eterno faça maravilhas ali na vida do nosso querido Cássio Altafini, filho de Aristides, né? Cássio, filho de Aristides, né? E o salmo dele é o salmo número 49, né? Então que os amados coloquem o Cássio aí nas suas preces aí, ok? Então vejam bem, a divisão da terra que nós vimos aqui no capítulo 26, versos 52 a 56, nós temos aí dentro do ensinamento Rabad, racídico, do nosso Rebbe, Dirache, né, Maimônides. Então nós temos aí dois tópicos em si na divisão da terra. Primeiro, uma questão de relação com Deus, e em segundo, um futuro messiânico, tem uma conexão. Então a divisão da terra tem uma conexão com o relacionamento com Deus e, ao mesmo tempo, um relacionamento direto com os dias de Mashiach na redenção final. Ok? Então, vamos ver de forma resumida para depois irmos de forma mais extensa. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel fala que as três formas da divisão da terra, ela cai exatamente em de acordo com a população, o sorteio e a herança. Isso está implícito no relacionamento pessoal com Deus, certo? Nesse relacionamento pessoal com Deus, então nós temos aí, de acordo com a população, maior a porção da terra, menor a tribo, menor a porção da terra, sem sombra de dúvidas, ok? Então, de acordo com a divisão com a população, há, de fato, né, estar conectado com Deus e o futuro messiânico ao mesmo tempo. Na segunda forma, sorteio, então aí nós temos a questão dos eleitos. Os sorteios são os eleitos. Então, de forma realmente miraculosa, o sorteio caía exatamente de acordo com os eleitos. Deus fez os eleitos no sorteio, realmente cada porção para cada tribo específica. E isso está conectado com o futuro messiânico. A terceira forma, que é a herança, né? Então é a conexão com Deus, porque nessa terceira parte repete conectados com Deus. Porque nessa terceira parte de herança está falando explicitamente sobre o povo judeu, que é uma parte de Deus. Ou seja, cada tribo é uma parte de Deus. Por isso, conectado com Deus nessa terceira questão de herança. Tudo em conexão com o futuro messiânico. Os dias da redenção final com Mashiach.
ok? Então, nesse aspecto aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala da seguinte forma, um pouco mais extensa para entendermos. Então, a primeira forma, de acordo com a população, quanto mais populosa fosse a tribo, maior seria a sua porção de terra que receberia. Na segunda, por sorteio, determinava a área a ser entregue a cada tribo. Terceiro, por herança, através da qual as propriedades dos pais eram transferidas a seus filhos de forma natural. Então, essa é a forma natural. Precisa primeiro a forma natural para que o sobrenatural, ou seja, a ação divina, aconteça. Então, esses três métodos refletem as distintas facetas da nossa relação com Deus. Primeiro, estamos conectados com Ele por uma relação de serviço e recompensa. Isso reflete a divisão lógica da terra em função da população. Maior a população, maior a porção de terra. Menor a população, menor a porção de terra. Segundo, fomos eleitos por Deus para sermos o seu povo, independentemente de quão bem cumpramos com a nossa parte na relação contratual com Ele. E isso reflete a divisão da terra por sorteio, né? Que não é ditado pela lógica, né? Então, o sorteio ele não tem lógica na realidade. E a terceira, estamos conectados com Deus porque somos uma parte dele e, por conseguinte, ele não necessita sequer nos eleger. Isso reflete a divisão da terra por herança, porque um herdeiro recebe a herança dos seus pais de maneira automática, não tem que fazer algo para ganhá-la, assim como tampouco o seu pai necessita nomeá-lo como seu herdeiro. É tudo automático dentro desse sentido. Então, nesse sentido, o nosso Rebbe Menachem Mendel fala que as três facetas, né, da nossa relação com Deus são tão importantes, mas no futuro messiânico, a nossa relação de herança com Ele será primordial. É este aspecto da nossa relação com Deus que devemos enfatizar mais hoje em dia, à medida que nos preparamos para a iminente redenção messiânica que poderá acontecer a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, vê, amém. Ou seja, a nossa relação com Deus, ela é fundamental no nosso dia a dia, não de vez em quando. Ou seja, techuvá diária, prece diária, estudo da Torá diária, estudo das 7 leis universais diárias, há de sedaká, numa questão diária, mas uma questão constante, né, que precisa ser feito. Não é fazer uma tzedakah uma vez ao ano ou 2 vezes ao ano, mas ter uma frequência constante de tzedakah, né? Atos de justiça, bondade, socorrer os pobres necessitados, a viúva, o órfão, né? A tzedakah para as causas nobres, onde há estudos de Torá, onde vão focar o serviço social também para esta aplicação, etc. e etc. Como vários exemplos nós temos dado aqui através do tempo, ok? Então, por isso a divisão da terra, ela está conectada com o presente e o futuro. Como vivemos hoje, né? Como Benei Noah, dentro do nosso compromisso com Deus e baseando sempre no futuro messiânico que há de acontecer a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vê, amém. Ok? A partir do versículo 57 do capítulo 26, e vamos até o versículo de número 65, nós temos exatamente o censo dos levitas, né? Então vamos ver aqui sobre a questão dos levitas dentro deste aspecto aqui. Então, a primeira pergunta, por que a tribo de Levi não recebeu, né, uma porção da terra? E a segunda pergunta, eles tinham permissão de possuir alguma terra? Então, Rambam, Maimônides, ele responde dizendo, a tribo inteira de Levi
foi proibida de participar da distribuição da terra de Canaã. E também era proibida de repartir os espólios quando as cidades eram conquistadas, conforme nos fala aqui. E estas são as famílias levitas incluídas no censo, né? Então, o verso 62 fala, né? Não foram contados com eles e não receberam nenhuma herança da terra juntamente com os filhos de Israel. Então, os sacerdotes, os levitas, toda a tribo de Levi não terá nenhuma porção ou herança, que também nós vamos ver lá em Devarim, Deuteronômio, capítulo 18. Eles não terão nenhuma porção de espólios, nem uma herança da terra. Da mesma forma como está escrito, vocês não possuirão a terra deles, nem terão uma porção junto com eles, né? Bamidbar, capítulo 18, verso 20, que nós vimos esses dias atrás. Então, por que a tribo de Levi não mereceu uma porção da terra de Israel e nem dos espólios, como seus irmãos? Então, a resposta nos fala, porque eles foram separados para servir a Deus como seus ministros. Assim, eles também foram separados dos assuntos mundanos. Eles não precisavam lutar em uma guerra, como os outros judeus, e eles não herdaram a terra, como Rambam Maimônides escreveu em Leis dos Anos Sabáticos e Jubileu, capítulo 13, versos 10 a 12, né? Então, na era futura, segundo Smag, outro comentarista, os levitas receberão uma porção da terra, como o Talmud sugere, em Baba Batra 122a e Irashiban, né, que comentam isso, que na redenção final, os levitas terão sim uma porção na terra ali em Israel, ok? O próprio Maimônides, ele também nos fala que a tribo inteira de Levi foi proibida de receber uma porção da divisão da terra de Canaã, ao invés de sua expressão usual, né? Terra de Israel. Então, por que normalmente fala a terra de Canaã e não a terra de Israel? Justamente por causa desse comentário de Smag, e que vem somar exatamente com Maimônides. Porque a terra de Israel, ou seja, nos dias de Mashiach, a terra de Israel, a tribo de Levi terá uma porção. E nos dias de Yehoshua, na distribuição das terras de Canaã, a tribo de Levi não teve nenhuma porção nesse sentido. Por quê? Porque está reservada para a tribo de Levi os dias de Mashiach, uma porção na terra. Então, na era futura, não haverá fome, nem guerra, nem inveja ou competição, pois as coisas boas fluirão em abundância e todos os deleites do mundo estarão à disposição como o pó. O mundo inteiro somente se ocupará com o conhecimento de Deus. Então, Maimônides, Rambam, esclarece que o povo judeu será removido dos assuntos mundanos automaticamente, por uma razão diferente da dos levitas. Os levitas foram ativamente separados de Deus como seus ministros, enquanto o restante do povo tornou-se ocupados, né, com as questões seculares e mundanas do dia a dia, certo? Então, pela ausência exatamente do que? De todas as coisas negativas e etc. e tal, né? Então, né, as pessoas, elas se ocuparão, né? O povo judeu se ocupará realmente no estudo da Torá. Então, em outras palavras, né? Os levitas são intrinsecamente ministros de Deus que foram selecionados para a tarefa e, portanto, afastados de assuntos mundanos. O restante do povo judeu, por comparação, não está intrinsecamente afastado dos assuntos mundanos, e é somente porque as distinções mundanas serão eliminadas nos dias de Mashiach, na era messiânica, que eles se devotarão ao conhecimento e deferência a Deus em um período integral.
Então, assim, mesmo naquela época, a distinção permanecerá entre os levitas e os demais judeus, né? Nesse aspecto, a tribo de Levi, nos dias de Mashiach, terão direito a uma porção da terra, né? Mas a tribo de Levi continuará os assuntos espirituais. O que vai acontecer é que o povo judeu em si deixarão as coisas seculares, mundanas, para poder se dedicar em tempo integral realmente ao estudo da Torá, ao conhecimento de Deus, e a palavra da Torá sairá de Jerusalém para as nações, para que as nações também possam ser instruídas devidamente dentro da questão dos estudos da Torá, ok? E no capítulo 27, né, do verso 1 ao verso 5, nós temos aí a reclamação das filhas de Tselofihad, né? Então, diz assim, as filhas de Tselofihad, né, o filho de Hefer, que era filho de Gilad e que era filho de Mahir, que era filho de Menashe, portanto da tribo de Menashe, das filhas de Menashe, filhos de Iosif, vieram, e os seus nomes eram Mahla, Noá, Roglá, Milcá e Tirtsá. Elas ficaram perante Moshe, Elazar, o sumo sacerdote, os líderes tribais e a congregação inteira na entrada da tenda da reunião, dizendo: nosso pai morreu no deserto e ele não fazia parte do grupo que se rebelou contra Deus e nem fazia parte da assembleia de Corá, mas ele morreu devido ao seu próprio pecado e ele não tinha filhos. Porque o nome de nosso pai deveria se perder de sua família por ele não ter nenhum filho? Dê-nos uma porção juntamente com os irmãos de nosso pai, que é da tribo de Menashe, ok? E Moshe não sabia o que fazer, assim ele trouxe o caso delas diante de Deus, né? Então, as filhas de Tselofihad, nome difícil isso, hein? Tselofihad, né? Foram reclamar o direito à herança. Lembrando que o pai delas morreu no deserto. Por que elas falaram que morreu no deserto? Logo depois que saíram do Egito, né? Então, aconteceu que o pai dela foi pego, recolhendo lenha, né? E então ele foi condenado à morte, fora do acampamento, apedrejado até a morte. Porém, nós vimos aí que, na realidade, Tselofihad, ele fez um alto sacrifício, para que o povo não perdesse de vista que em todo o tempo, né, as mitzvot, os mandamentos de Hashem, é para serem guardados, em especial o Shabat, que o povo judeu deve guardar o Shabat em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer lugar, né? Então ele acabou fazendo isso. Então, na realidade, ele voluntariamente, ele quebrou as regras de guardar o Shabat para mostrar pelo exemplo que a mitzvah de guardar o Shabat para o povo judeu, ele é um pacto eterno. Ok? Então, por isso que elas falaram, ele morreu no deserto. Mas na sequência ela diz que ele não fazia parte da rebelião contra Deus, com a assembleia de Corá. Então ela estava dizendo que ele não participou da rebelião do pecado do bezerro de ouro, ele não participou da rebelião da assembleia de Corá, né? E ele simplesmente morreu pelo seu próprio pecado. E significa, entre outras coisas, ele não induziu ninguém ao pecado. Pelo contrário, o seu auto-sacrifício foi exatamente para evitar que os judeus entrassem no pecado, que seria no caso de quebrar a guarda do Shabat. Então elas foram requerer realmente uma herança, né? Agora, veja bem, né? Rashi, ele comenta esse fato da seguinte forma: como elas vieram para dizer que ele morreu devido ao seu próprio pecado, elas tiveram que declarar que esse não foi o pecado dos queixosos, nem ele pertencia à Assembleia de Corá.
que incitou o povo contra Deus. Ele mesmo morreu somente por causa do seu próprio pecado. E ele não fez como que outros pecassem juntamente com ele, né? Então, ele não estava entre os desafiadores, né? Contra Moshe, Aharão e Deus, né? Então, por isso, elas foram obrigadas a expressar realmente o que o seu pai era, o que ele não fez, e o que ele fez foi morrer por causa do seu próprio pecado, sem induzir ninguém a pecar contra Deus, o seu mandamento, e também não fez nenhuma associação com os desafiadores, os rebeldes contra Moshe, Aharão e Deus, né? Ainda Rashi, ele também fala sobre a questão, logo após o censo, né, as filhas de Tselofihad vêm fazer esse pleito, né? Então ele comenta assim: dentre estes não havia um só homem que fora incluído no censo de Moshe e Aharão, quando eles contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. Mas as mulheres não foram incluídas no decreto, que se seguiu ao pecado dos espiões, pois elas apreciavam a terra. Os homens disseram: vamos escolher um líder e voltar para o Egito, que nós vimos lá no capítulo 14 de Números, né? Onde o povo lá, a assembleia dos rebeldes, se reuniram contra Moshe e Arão e falaram: vamos escolher novos líderes e vamos voltar para o Egito, né? Mas as mulheres aqui, elas disseram: dê-nos uma porção da terra. Então elas vêm aqui pleitear uma porção da terra e não de voltar para o Egito. Mais uma vez, nós vemos aqui a nobreza das mulheres judias, em que desde o Egito elas se manteram nobres, fiéis, íntegras em todos os níveis espirituais, físicos, na ética, na moral e na espiritualidade. E mais uma vez aqui mostra realmente a nobreza da mulher judia. Elas vão, as 5 filhas de Tselofihad, elas vão requerer uma porção da terra prometida e não voltar para o Egito. Olha a visão totalmente contrária dos próprios homens. Vamos levantar novos líderes e vamos voltar para o Egito. Por isso que Bilã, ele foi muito perverso em orientar Balaque a pegar as moças para seduzir os homens, porque os homens sempre foram mais fracos. Eita vida, hein? Eita, esses homens, hein? Por isso que muitas vezes fala, né, que homem é que nem barata tonta, né? Se ele não tiver uma firmeza na vida dele, é um barata tonta na vida. Então, cuidado, hein, pessoal aí do sexo masculino, a coisa é séria, não é brincadeira não, entendeu? Então, por isso, elas disseram de forma bem simples, né? Dê-nos uma porção na terra. Dê-nos uma porção na terra. Nós queremos entrar na terra prometida. E nós queremos uma porção na terra prometida. Nada de Egito. Entendeu? Então aí temos a conexão exatamente, né? Uma conexão com Deus e com o futuro messiânico. As mulheres tiveram e têm essa visão. E é onde que nós precisamos realmente estarmos nesta visão também. Por isso, né? Se uma criança nasce de uma união que não foi santificada pelas leis de pureza familiar, ou seja, Taharat Hamishpahá, né, que é a pureza familiar, a sua tendência é realmente não guardar os bons costumes, né? Então, por isso, a mulher foi dada essa tarefa primordial para a subsistência, sobrevivência, para todas as gerações, né? A pureza familiar, Taharat Hamishpahá, né? Por isso, a mulher é a luz do lar, é a luz da família, é a base da família, para que o judaísmo não se apagasse, como não se apagou e não se apagará. É um exemplo para as nossas Batinor, né? Principalmente para com as crianças, né?
as crianças é o fundamento para o futuro, ok? Então, por isso, né, nós precisamos estar cada vez mais conectados dentro desta realidade, né? Então, por isso, a mulher que é praticamente a responsável pela observância das leis de pureza familiar e também as questões de kashrut na casa, né, a mulher judia, é que tem uma maior influência sobre o destino do povo judeu, pois ao mudar características refinadas na pureza de seus filhos, ela traça um futuro mais brilhante para a próxima geração. E esse é um privilégio único que foi colocado nas mãos da mulher judia. Então, é o exemplo, né? A mulher judia é o exemplo para toda Bat-Noah, né? E com a orientação rabínica, aquilo que deve ser feito, aquilo que pode ser feito, sem sombra de dúvidas, né? É para ser seguido e juntos irmos em direção aos dias de Mashiach, ok? Antes de finalizarmos, nós queremos aí trazer algumas coisas mais sobre Pinhas, né? Conhecemos pouco sobre realmente Pinhas. Falamos esses dias atrás algumas coisas, mas hoje nós queremos trazer um pouco mais sobre a questão de Pinhas, ok? Então, Rashi, ele escreve: as tribos estavam zombando de Pinhas, este neto de alguém que engordou bezerros para serem santificados aos ídolos, matou um príncipe de Israel. Portanto, a Torá descreve sua linhagem até Aharon. Por meio do seu outro avô, ele não permanece descendente de um idólatra, porque zombaria ainda permanece. Então aqui, nesse princípio aqui, voltando ali naquele começo da nossa paraxá da semana, que fala o capítulo 25, verso 11, né? Que fala Pinhas, neto de Arão, simplificando, né? Porque realmente a tribo de Shimon estava escarnecendo de Pinhas, porque o seu outro avô, que era Itrô, né? Ele era um chefe tribal em Midian, e ali também ele era chefe de todas as práticas de feitiçaria e idolatria. E ele engordava gado de fato para se fazer os sacrifícios aos ídolos, né? Então a tribo de Shimon, né, o qual o príncipe deles, Zimri, foi morto por Pinhas, eles estavam zombando dele. Então aqui Rashi traz a questão e fala, né, por que isto, né? Então, as crianças herdam muitos dos traços característicos de seus pais e ancestrais. E de acordo com a Guemará e Evamot 79a, o povo judeu é conhecido por ser misericordioso, tímido e bondoso. E por outro lado, muitos gentios são vingativos, arrogantes e cruéis. E as pessoas que observam a vingança com que Pinhas matou Zimri, ben Salu, filho de Salu, o príncipe da tribo de Shimon, começaram a acusá-lo de ser um assassino devasso e atribuí-lo à sua descendência de uma família cujo avô era um não-judeu que engordava bezerros para serem sacrificados aos ídolos. Eles nem levaram em consideração, né, realmente a conversão de Itrô ao judaísmo. E a fim de dissipar essa noção, então a Torá traça uma linhagem até o seu outro avô, Aharon, que era conhecido por ser um amante perseguidor da paz, né, da harmonia e da união e do amor, né? Que Pinhas fosse reconhecido e enaltecido por seu ato corajoso em nome de Deus, de punir aquele que praticava imoralidade desenfreada. A outra pergunta que fala aqui, né, diz: nossos sábios escrevem que Pinhas e Eliahu Hanavi, né, seriam os mesmos, né? Já que Eliahu viveu gerações depois de Pinhas. A ordem correta deveria ter sido Eliahu Pinhas, né? Ou seja, Eliahu fisicamente nasceu 500 anos depois de Pinhas. Então o certo seria, né, Eliahu Pinhas. E por que, né, os nossos sábios escrevem Pinhas Eliahu? Então agora nós vamos conhecer mais um segredo que envolve a vida de Pinhas, né?
os nossos mestres trazem para nós. Vejam bem o que traz para nós, né, o Talmud, a Mishnah, a sabedoria judaica. Eliarro, ele foi um dos anjos a quem Hashem consultou quando disse, Nasce Adam, que significa, vamos criar o homem, o ser humano, como está em Bereshit, capítulo 1, verso 26. Depois o anjo veio a este mundo físico no corpo de Pinhas e viveu mais de 500 anos para se tornar o famoso profeta Eliarro. Consequentemente, Eliarro precedeu Pinhas por muitos anos. Entendeu? Alternativamente, quando Pinhas matou Zimri, ele também expirou, como diz Zohar 219a. Naquela época, porém, ele alcançou um nível espiritual que lhe valeu o nome Eliarro, um nome que é uma força vital, como consta em Tânia, Sha'ar Haihud 1, através do qual ele foi capaz de retornar à terra, e ele continuou, no entanto, a ser chamado pelo nome de Pinhas, embora na realidade Pinhas é Eliarro. A pessoa chamada Pinhas agora, ele tinha a força vital de Eliarro. Então aqui, aliás, né, vamos completar aqui. Aliás, de acordo com o que está mencionado aqui pelos nossos sábios, a Torá nunca identifica o pai e a mãe de Eliarro Hanavi. Ele nunca é mencionado como Eliarro, filho de fulano de tal, mas ele ficou conhecido como Eliarro Hanavi, Eliarro Hatishbi, Eliarro Hagiladi, que são títulos, localidades, mas não Eliarro, filho de fulano. Então vejam bem aqui, segundo os nossos mestres, né? Eliarro, ele era um dos anjos a quem Hashem disse, vamos criar um homem. E depois disso, então, este anjo, Eliarro, ele veio na forma física, no corpo de Pinhas. Então, Pinhas, ele, quando matou Zimri, ele expirou, significa que a vida de Pinhas expirou, por assim dizer, porque ele matou alguém. Mas, nesse mesmo momento, Pinhas, ele alcançou um nível espiritual tão elevado que ele recebeu o nome Eliarro. Ou seja, ele recebeu a força vital do nome Eliarro. E ele continuou existindo como Pinhas por 500 anos, quando Eliarro Hanavi nasceu. Então aí expirou definitivamente Pinhas, e aí então Eliarro nasceu, certo? Então dessa forma é onde que os nossos sábios falam, né? Que Pinhas é Eliarro, né? Pinhas agora tinha então a força vital de Eliarro, por isso ele continuou existindo. E Eliarro Hanavi, Eliarro Hatishbi, Eliarro Hagiladi, mas ele nunca é identificado como Eliarro, filho de Pá, entendeu? Justamente por causa disso daí. Então, por isso que Pinhas e Eliarro Hanavi tinha a habilidade de ficarem invisíveis por causa dessa questão, porque em si a sua essência é de um anjo, entendeu? Veja que maravilha o conhecimento, né? Por que Pinhas foi recompensado com longevidade? Então a resposta dos nossos mestres do Rabad é: a forma como Deus recompensa é Midá Keneged Midá. Midá Keneged Midá, que significa medida por medida. Graças ao ato zeloso de Pinhas, a praga que atingiu o povo, que matou naquele momento 24 mil, né? Felizmente Deus não consumiu os filhos de Israel em minha vingança, como o próprio Eterno testemunhou a favor de Pinhas, né? Aqueles 24 mil, depois nós temos aqueles outros 88.600 mil juízes, que cada um matou 2, e nós acabamos chegando, né, àquela continha, né,
que nós fizemos aí no dia de ontem, né, de 201 mil, né, mais de 201 mil mortos nessa rebelião toda que aconteceu aí com a tribo de Shimon, né? 201.200 homens da tribo de Shimon que acabaram falecendo na sua totalidade. Então Deus ele deu um testemunho vivo, né, de Pinhas, que ele realmente evitou que a sua ira continuasse à frente, né? Como ele trouxe vida a Kelal Israel, que significa, né, a tribo de Israel, ao povo de Israel, através do seu ato. Então Pinhas foi recompensado com vida longa, né? Uma outra pergunta que os nossos sábios trazem para nós compreendermos um pouco mais de Pinhas. Na Torá, o nome Pinhas é escrito com um Iud, né? E de acordo com o Zohar 237b, Pinhas com um Iud tem um valor numérico de 208, assim como o nome do patriarca Yitzhak. Então a pergunta é: qual é a conexão entre Pinhas e Yitzhak? Aqui também nós vamos ver algo sublime que fala sobre essa conexão de Pinhas e Yitzhak. A resposta é: o profeta Eliahu, ele encontrou os falsos profetas do ídolo Baal e os desafiou a provar de quem era o verdadeiro Deus. Ficou combinado que Eliahu e eles preparariam cada uma oferenda, e aquele cuja oferenda seria consumida por um fogo descendo do céu seria o representante do Deus verdadeiro, do Deus autêntico. Todas as tentativas dos profetas de Baal foram em vão, fogo nenhum desceu do céu. Quando Eliahu, Hanavi, ele rezou, dizendo, Aneimi, Hashem, Aneimi, ou seja, Aneimi, Hashem, Aneimi, que significa, por favor, Deus, responda. Um fogo desceu do céu, como consta lá em 1 Reis, capítulo 18, versos 19 a 40, e consumiu todo o sacrifício de Eliahu Hanavi. Então, de acordo com a Guemará Berachot 26b, as três preces do dia, Shacharit, Minha e Mariv, foram originadas pelos patriarcas Abraham, Isaac e Jacob, respectivamente. E a Guemará, 6b, diz que ele deve ter muito cuidado com a oração dos serviços de Minha, desde que as orações de Eliahu foram respondidas durante a oração da tarde de Minha. Consequentemente, seu nome é escrito com Iud, indicando o paralelo entre ele e Yitzhak, sugerindo que Pinhas, que é Eliahu, seria respondido em seu confronto com os falsos profetas, quando recitasse a oração de Yitzhak, que é a Minha. E de acordo com a Guemará Berachot 26b, né, os nossos patriarcas que trouxeram esses períodos de preces. Então aqui, né, para nós finalizarmos essa parte, vamos trazer mais sobre Pinhas nos próximos dias, mas para finalizar essa parte aqui sobre principalmente a questão de Pinhas e Yitzhak e o serviço de Minha, o serviço da tarde, né? O serviço da tarde, ele tem uma implicação muito importante, muito elevada, e ela é muito singela. Ela não pode ser feita de qualquer forma, por assim dizer. Porque desde que a prece de Eliahu Hanavi foi respondida em Minha, porque esse fato aconteceu na parte da tarde, entre ele e os profetas de Baal, então, e o Iud foi acrescentado ao nome de Eliahu, né, que é Pinhas é Eliahu, né,
Então, o que acontece aí? É um momento muito sublime esse ato. Por quê? Porque ele remete exatamente ao desafio com os profetas de Baal. É um serviço da tarde em que os profetas de Baal usavam para fazer os seus, entre aspas, né, os seus serviços fortes, os seus trabalhos fortes, né, para adorar os seus deuses, o seu paganismo. Então, é um momento em que as forças negativas estão muito ativas e nós precisamos tomar cuidado com o serviço de Minhá, né? Quem faz o serviço de Minhá, né? É necessário uma orientação rabínica, né? Do nosso lado, Yaakov Gerenstad, dentro do aspecto de Minhá, para poder ser feito aí de acordo, para não corrermos nenhum tipo de perigo dentro deste aspecto aí. Por isso, no Shabat, nós temos o serviço de Minhá. Por enquanto, no Shabat, temos um serviço oficial de Minhá, né? Então, nós fazemos a Minhá ao Shabat. E como o Shabat é o dia sagrado, nós estamos tranquilos e sossegados com essa questão aí, que não tem de forma alguma perigo, porque a santidade de Shabat nos guarda aí, né? Então, por isso, vamos realmente estarmos aí cada vez mais seguindo as orientações rabínicas, né? Para que nós possamos sempre estarmos aí seguindo, como diz o Pirkei Avot, né? O capítulo 1 e a Mishnah número 6, né? Escolha um rabino e siga o seu derech, né? As suas orientações, os seus ensinamentos. Ok? Baruch Hashem, vamos ficando por aqui, amados, e amanhã, com a graça de Hashem, vamos continuar aí a nossa Parashá Pinhas, né? E não esqueça, sonhe o sonho de Deus, viva o sonho de Deus, que é o quê? Os dias de Mashiach, para qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Shalom, shalom. Até lá.